9. Preparação para uma longa viagem. Parte 1. O emocional e o psicológico. Eu acredito que é importante contextualizar de onde eu parti para começar a falar sobre preparação para uma longa viagem, né? Eu venho de uma realidade bastante confortável, muito tranquila, assim, tive muitas oportunidades, aproveitei muitas delas. Você pode ver no vídeo que a gente gravou sobre a nossa história. E, enfim, eu cheguei na universidade, eu fazia uma faculdade federal e estava relativamente bem tranquila lá, muito confortável novamente. Até que Joey me deu a ideia de viajar de bicicleta, eu já queria viajar, eu aceitei e a gente foi para a nossa primeira cicloviagem juntos. Já eu, antes de sair para viajar, estava morando numa república com uma galera que acolhia muita gente que viajava, então esse ar de viagem já estava muito presente na minha vida no último ano antes de sair para viajar. E vale lembrar que eu estou falando da preparação da viagem que eu fiz antes de conhecer a Iris, que foi a primeira grande viagem que eu fiz. E foi onde eu tive que largar tudo, mudar completamente a minha dinâmica de vida. E isso começou a partir de um entendimento que foi vindo, graças às pessoas que eu conheci na faculdade, as ideias que eu troquei com as pessoas, com professores, os livros que eu li, várias coisas, várias vivências que eu tive, que me fizeram perceber que eu não concordava com os valores do mundo meritocrata capitalista, entendeu? Então já não estava fazendo sentido para mim continuar naquele papel, de uma pessoa normal que vai lá, se forma, tem um emprego, tem uma promoção, outra promoção, é chefe, não sei o que, entendeu? Eu não queria participar desse business. E dentro do próprio ramo da música eu não estava interessado em lecionar, tampouco estava interessado em ter uma super banda ou ser super famoso, entendeu? Já fazia um tempo que eu vinha sendo artista de rua, vinha tocando na rua, e aquilo para mim era assim, fechava tudo que eu acreditava, do acesso à arte para as pessoas que não têm tanto poder aquisitivo, da arte para todas as pessoas, e ainda ser remunerado por isso, através de contribuição espontânea, que é outra coisa que eu boto fé. Aquilo tudo estava como que construindo uma base para que eu pudesse alcançar a minha independência, não só financeira, como também a minha possibilidade de deslocamento. E uma vez que eu já estava super interessado em viagens, e a música já era um grande interesse, já era o meu trabalho, eu percebi que eu poderia acoplar essas duas coisas, e partir. Então, nesse ponto, eu pude perceber que eu tinha a possibilidade de fazer algo totalmente diferente daquilo que já estava escrito e que eu poderia tomar as minhas próprias decisões e viver de uma maneira muito mais autônoma, muito mais autogestionada, onde eu seria meu chefe, eu seria meu professor, eu seria, sei lá, a pessoa que diz que hora que eu vou acordar, entendeu? Essa promessa, assim, disso que eu poderia viver era muito tentadora nos meus últimos tempos, vivendo lá na universidade, seguindo todos os padrões. E a partir dessa tomada de consciência de que lugar eu queria estar no mundo, não um lugar físico assim, mas de que eu queria fazer da minha vida, basicamente, eu tive que passar por uma grande saída, um grande deslocamento da minha zona de conforto, Com várias coisas que eu tive que ir aprendendo muito a me virar como um ser que precisa suprir suas necessidades básicas, e isso ia acontecer na estrada, assim. Então dava um pouco de medo, assim, de pensar que, eu tinha 20 anos na época, não sabia praticamente nada da vida, Não que hoje eu seja um monge budista, sabe de muitas coisas, mas tudo bem. E era um desafio, assim, imaginar que eu não ia saber onde que eu ia dormir, onde que eu ia comer, como que eu ia comer, sabe, todo esse tipo de coisa. Mas a tentação da novidade me chamava muito, assim. Eu queria muito experimentar a novidade, conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas, conhecer culturas diferentes. Então eu ficava muito tentado por esse lado, a ponto de encarar o desafio de sair dessa zona de conforto. Bom, essa viagem que eu fiz, não sabia quanto tempo ia durar, nem até onde eu iria, E o fato é que 6 meses depois eu acabei voltando para Pelotas, onde conheci a Iris. E aí depois fomos para o Uruguai e voltamos para se organizar para essa próxima grande viagem, E quando a gente voltou dessa cicloviagem, acho que foi o momento que realmente caiu uma grande ficha na minha cabeça, que foi o start para eu começar a me preparar para uma longa viagem. Porque essa primeira cicloviagem, assim, abalou todo o meu mundo e tudo que eu tinha construído
dentro de mim sobre o que era melhor para minha vida, né? O que era certo fazer, ou o que era mais bem aceito. Eu comecei a me ver dentro do mundo, me ver como uma pessoa no mundo, sabe? Não só mais alguém seguindo o mesmo fluxo e as mesmas coisas que todo mundo estava seguindo. Eu vi que tinha pessoas que falavam outra língua, eu vi que existiam outros países, outras pessoas fazendo outras coisas diversas nas suas vidas. E quando eu entrei na sala de aula, eu falei, quê? Oi? Eu já não cabia mais dentro daquela sala, eu estava muito grande para aquele pensamento quadrado de 40 anos atrás, sabe? Então, foi um momento que eu comecei a me questionar, assim, de será que é isso mesmo que eu quero pra mim? Porque eu tive uma vida tão intensa, tão plena viajando de bicicleta, tão verdadeira, sabe? Que aquilo ali não fazia mais sentido, assim. Então, acho que a preparação já começou aí. Esse movimento interno de querer uma transformação, realmente, né? Óbvio que eu não tinha filho para deixar para trás, eu não tinha família, eu passar fome, eu não ter dinheiro não era algo tão terrível assim. Mas abandonar um sonho estava sendo bem difícil, porque eu quis muito entrar na faculdade e fazer o curso que eu estava fazendo. Só que as minhas expectativas não foram supridas ali, porque falta muita coisa ainda dentro da nosso sistema de educação, né? E aí, viajar de bicicleta é um super aprendizado. Na verdade, eu fui entendendo que viajar de bicicleta é a própria escola, né? É muito mais interessante, é muito mais divertido, você aprende muito mais. Enfim, eu não tinha dúvidas quanto a isso. Mas quanto ao curso, se eu ia continuar fazendo ou não, eu tinha muitas dúvidas. E aí eu lembro que a minha mãe ficou um pouco chateada por mim, assim, de eu estar me questionando, né, sair ou não da faculdade, mas ela botava fé de eu fazer esse questionamento. E meu pai já falou assim, Iris, sai de cima do muro, entendeu? Ou vai viajar ou faz a faculdade. E aí eu pensei, demorou, pai, então eu vou viajar. Mas apesar desse desejo, dessa vontade, eu ainda tinha muito apego com o lance da universidade, me formar dentro da arquitetura, trabalhar com isso e tudo mais. Então, passei por um processo bastante depressivo, assim, muito intenso, interno, de abandonar, né, de desapegar, de deixar as coisas para trás, de escrever a minha história. Na verdade, eu tinha muito medo, assim, de encarar esse momento e essa responsabilidade, assim, porque eu já não ia mais poder culpar ninguém, entendeu? Pelas coisas da minha vida, assim. E durante esse processo, né, que eu tava vivendo internamente, intenso e tal, a gente tava também se organizando de forma prática para começar uma longa cicloviagem, e isso aí é assunto para outro vídeo. Enfim, foi bastante complexo, na verdade, me questionar de milhares de coisas que eu mal sei aqui listar para você, porque é uma coisa tão interna e tão louca e tantas emoções que eu não sei te dizer. E aí naquele momento já foi bem mais tranquilo assim a minha preparação emocional, né? Porque eu já sabia mais ou menos o que eu ia encontrar, né? Tipo, que tipo de situações que podem acontecer, então não era aquela novidade assim para mim. E ao mesmo tempo eu já sabia que dava certo, porque se eu conseguia sobreviver e crescer e aprender e ir adiante em 1 mês, em 6 meses, eu conseguiria fazer isso por tempo indeterminado, né? Então eu não estava sentindo muita pressão. O mais desafiador, assim, era a parte do meu convívio com a Iris, né? Da nossa relação, porque a gente ia viver muito tempo junto, então a gente tinha que estar muito bem acertado, né? Senão a gente acaba dando uma bica na panela, né? Sei lá, uma coisa assim, ficando com muita raiva, se separando. Tem muito caso de gente que sai para viajar, briga com a pessoa que é a parceira e parou a viagem, acabou a viagem. E a gente não queria fazer isso, né? Então foi nessa época da preparação da viagem, dessa outra grande viagem, que a gente começou a estudar comunicação não violenta, que é algo bem interessante, que trata de resolução de conflitos, basicamente. E era uma preparação assim bastante de se afinizar e de compreender como funciona a nossa parceria e como a gente pode trabalhar para alcançar nossos objetivos. Mas 1 mês antes da gente sair e viajar, enfim, tava com as coisas relativamente organizadas, porque na verdade acho que nunca vai estar 100% pronto tudo, né? Eu e o Joey, a gente brigou, teve uma briga de dias, assim, a gente não tava mais conseguindo conviver. Eu já não aguentava mais ficar perto da Iris e a Iris não aguentava mais ficar perto de mim.
E aí foi quando eu percebi que eu precisava sair naquele momento mesmo. Saí meio fugido assim, peguei num dia decidi, no outro dia fui embora. E eu não estava preparada ainda para isso, então ele saiu e eu fiquei. E era uma coisa que eu me perguntava muito se aquilo que eu estava fazendo era por mim ou era pelo Joey, se era a escolha mais sábia, se era realmente algo verdadeiro que eu estava fazendo, que ia me trazer um crescimento pessoal, sabe? Porque todo mundo ficava falando que era loucura. Todo mundo mesmo, minha mãe, minha família, meus amigos, nossa, você é muito louco, nossa, que loucura. Tinha um lado que, ai, que legal, mas tinha um outro de, ai, que loucura, assim. E óbvio que isso vai batendo dentro de você, né, pra você se reafirmar, assim. Então, eu passei esses 15 dias num processo de me entender o que eu realmente queria, aceitar e arcar com as responsabilidades e com as consequências das minhas ações, né? Porque a partir do momento que eu pegasse minha bicicleta e saísse dali daquela casa, né, e só tivesse as coisas da minha bicicleta, era eu e a minha história e como eu ia lidar com isso, assim. E foi um processo bem forte, assim, porque eu precisava curar várias coisas, várias questões que estavam dentro de mim. Precisava trabalhar muito desapego, e parece que a gente que está na estrada não tem apego nenhum, né? Mas isso não é verdade. A gente tem que constantemente trabalhar o nosso desapego. E foi um período muito importante, assim, que eu fiquei muito calado, meditei bastante e pude compreender várias coisas que foram importantes para que quando a gente se encontrasse, a gente pudesse se entender e seguir adiante, entendendo as nossas necessidades pessoais, né? Cada um de nós somos um ser que tem as suas necessidades exclusivas, né? Que não necessariamente estão grudadas, né? E ainda assim conseguir, né? Manter um projeto, manter um foco, manter um propósito juntos. E acho que esse foi um dos grandes desafios para mim antes dessa viagem que estamos fazendo. Então foi isso que aconteceu, eu resolvi botar uma data, porque senão não ia sair, entendeu? Então eu falei assim, dia 20 de fevereiro eu vou sair e viajar de bicicleta. E nem pensei no Joey, assim, se eu encontrar o Joey e a gente se der bem, a gente se acertar e continuar junto, ótimo. Mas se não, eu vou sair de bicicleta por esse mundo, não quero saber de nada. E aí botei essa data e todo mundo me perguntava, você não vai viajar de bicicleta? E eu falei assim, 20 de fevereiro que eu vou, entendeu? 20 de fevereiro, não importa se as coisas não estiverem tudo pronto, não importa se eu não estiver pronta, eu vou dia 20 de fevereiro. E aí dia 20 de fevereiro, enfim, eu acordei e falei, vou viajar de bicicleta. Comecei a botar as coisas na bike e saí. Gente, acho que esse foi o momento da minha preparação para uma longa viagem de bicicleta. Porque, na verdade, todo o processo que eu fiz era só de finalização de um ciclo, sabe? Na verdade, acho que é isso. Pensando agora, porque quando eu saí eu falei, caralho, mano, que loucura que eu tô fazendo. Nossa senhora, agora sim eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Agora eu vou ter que encarar as responsabilidades, agora é agora, tá ligado? E não tem outro momento, assim. Então eu comecei a pedalar e cada pedalada eu ia deixando uma coisa pra trás, sabe? E tendo que desapegar e cada pedalada pra frente era algo que eu tava escrevendo de novo na minha vida e... Nossa, gente, muita emoção, muita emoção, muita emoção. É impressionante como essa transformação e esse autoconhecimento já cai assim sobre você quando você dá a primeira pedalada no dia que você vai embora. Tipo, você internaliza assim, você toma uma consciência real, corpórea assim, de que você está fazendo algo muito diferente e que vai mudar profundamente a sua vida. Então, por mais que você possa pensar que você vai sair da zona de conforto, que é um clichê, que você vai lidar com a novidade, que também é um clichê, quando você pega e sai realmente, você vê essas coisas acontecendo e é uma coisa que está muito além do seu controle, tipo, você não controla nada, entendeu? Você tem a sua escolha de fazer o seu caminho, de tomar suas decisões, mas controlar, você não controla nada. O processo para você se preparar para uma longa viagem não é só organizar as coisas e despedir da sua família, né? Eu acho que é você se resolver também com o que você está vivendo naquele momento, porque você vai começar a viver uma outra coisa, né? Uma história outra. Então, para mim foi muito importante finalizar e fazer esses fechamentos e falar para as pessoas, é isso que eu vou viver a minha vida agora, desse jeito,
aceitem vocês ou não, é como eu quero, sei lá, caminhar nesse momento, né? Pode ser que tudo mude, pode ser que daqui 2 meses eu volte, mas agora é isso que eu quero. E a preparação para uma grande viagem, ela segue constante no dia a dia, porque a cada vez que a gente para, que a gente fica 3 dias em um lugar, a gente já tem que pensar de novo em toda a movida que vai ser continuar, entendeu? Tipo, é uma coisa que tá todos os dias. A gente sabe que a gente vai continuar daqui a pouco, e que daqui a pouco de novo, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo, constantemente. Então ela é uma preparação, poderia dizer que infinita, né? Você tem que sempre estar com um propósito muito firme para você encarar o tanto de novidade que você vai encontrar e todos os desafios que a estrada te propõe. É uma luta diária que fica mais fácil, obviamente, à medida que você vai fazendo, né? À medida que você vai se conhecendo e à medida que você vai sabendo lidar com as adversidades deste mundão. Então saí viajar de bike, encontrei com o Joey no meio do caminho, obviamente nos acertamos, né? Porque estamos aqui juntos agora, mas posso dizer que todas essas escolhas que eu fiz todos os dias desse ano e na verdade que de todos os dias da minha vida até chegar aqui foram escolhas importantíssimas para que eu me tornasse a pessoa que eu sou agora, e as escolhas que eu faço hoje contribuem para que eu continue evoluindo e sendo uma pessoa melhor para o futuro. Eu não me arrependo nem um segundo de tudo que eu passei e de ter largado essa vida e ter começado a escrever minha história, porque é um pouco mais difícil. Tá? Você não tem quem botar a culpa, a responsabilidade é sua, mas também a sua responsabilidade, a sua alegria, a sua felicidade, os seus aprendizados e o quanto você se desenvolve. Então, é muito agradecedor e revolucionário. E aí é o momento que você percebe e que você tem a nítida sensação de que você está agindo com o seu coração, que você está seguindo o fluxo da sua vontade, que basicamente é coragem, né? Que se a gente pegar a raiz da palavra, né, coractum, né, agir com o coração, e você percebe que cair na estrada por um longo período é isso, é você agir com o coração dia após dia. E você se arrependeu mesmo? Você me arrependi de quê? De ter saído para viajar? Não, nunca me arrependi de ter saído para viajar, pelo contrário, me arrependo de não ter saído antes. Não tem um lugar se chegar, né? É o caminho mesmo. E você está se preparando para uma longa viagem, que é a sua própria vida?